Bom dia! Chegou a hora de acompanhar tudo o que acontece no universo da inovação e empreendedorismo. Está no ar para todo o Brasil o Inovação e Negócios de hoje. Inovação e Negócios, com Márcio Kogut, Janguier Diniz e Caroline Kogut. Inovação e Negócios. Oferecimento Agence. Criatividade e estratégias que geram resultados reais para o seu negócio. Todos os dias, o Inovação e Negócios traz matérias exclusivas com personalidades que estão empreendendo, inovando e construindo o mercado no Brasil e no mundo. E hoje temos uma imperdível. Fique ligado! Quantas vezes você está diante de um problema e não consegue enxergar uma saída? É aí que entra um especialista, um mentor que traz um caminho, um insight. Então, fique de olho que o empresário Janguier Diniz trouxe um exclusivo para você agora. E aí, meus amigos obstinados, pensem comigo. O que os mega empresários bilionários têm de diferente de outras pessoas? O que faz eles atingirem conquistas, cifras e números tão extraordinariamente elevados e muito além do que as outras pessoas conseguem? Veja bem, todos têm em mãos os recursos e as oportunidades necessários e essenciais para transformar a própria vida e realizar os próprios sonhos. No entanto, algumas pessoas vão mais longe do que outras, têm mais sucesso que a maioria, fazem fortunas substanciais e sólidas. Existe um fator essencial presente na carreira dos homens e das mulheres de mais sucesso, que faz toda a diferença em seus resultados. Esse segredo, que não é mais segredo, é ter uma mentalidade vencedora, meu amigo. Um mindset de riqueza plena, mindset de crescimento e prosperidade. Somente com a mente preparada é possível impulsionar o seu desenvolvimento pessoal e profissional e mover-se para transformar seus sonhos em realidade. Apenas com um mindset de riqueza plena, crescimento e prosperidade, você se tornará senhor do seu destino e das suas ações. E como conquistar essa mentalidade? Bom, isso eu vou falar melhor nos próximos programas. E hoje eu trago uma novidade para todos vocês, telespectadores, que acompanham a Inovação em Negócios, que acompanham o nosso programa Inovação em Negócios, aqui na Record News, viu? E também para os seguidores do meu Instagram. Todos os dias eu vou ler uma pergunta de um seguidor meu do Instagram, das minhas redes sociais. Uma mentoria relâmpago para você que é obstinado e me segue nas redes sociais. Minha equipe irá escolher e eu irei responder aqui na TV, viu? E por falar em redes sociais, se você ainda não é meu seguidor, entra aí em meu Instagram, @JanguierDiniz, e passe a fazer parte do ecossistema dos obstinados. Diariamente eu posto muito conteúdo de desenvolvimento profissional e empresarial que pode ajudar você a ressignificar a sua vida e a vida da sua empresa. Direito em Foco. Muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro Direito em Foco, dentro do programa Inovação e Negócios aqui na Record News. Hoje vamos falar sobre um tema fundamental para empresários, empreendedores e também para cidadãos comuns, a reforma tributária e os novos desafios do sistema de impostos no Brasil. Hoje, o entrevistado é Dr. Júlio César Soares, advogado e um dos sócios administradores da Advocacia Dias de Souza, sediada em Brasília, um renomado escritório especializado em direito público, com ênfase em direito tributário. Doutor Júlio, seja muito bem-vindo ao Infoco de hoje. Muito obrigado, Márcio. Foi um prazer enorme estar aqui. Foi uma honra receber esse convite de vocês para vir aqui conversar um pouco a respeito, né, da reforma tributária, assunto que está tão em voga aí, que vai mexer com a vida de muitos brasileiros, praticamente de todos, né? Com certeza, com certeza. Esse papo vai dar muitos insights aqui, preocupações e muitas informações a respeito dessa reforma tributária que agora, a partir de janeiro, já começa a ter algumas obrigações, não é mesmo? É verdade. Então, pessoal, antes da gente começar esse bate-papo aqui, vamos acompanhar um pouquinho sobre a história
a trajetória do Dr. Júlio César. Dr. Júlio César Soares, advogado e um dos sócios administradores da Advocacia Dias de Souza, sediada em Brasília. Renomado escritório especializado em direito público, com ênfase em direito tributário. Graduado em Direito pela Universidade de Brasília, possui especializações em Direito Tributário e Direito Aduaneiro, MBA em Vendas e Resultado de Alta Performance. E atualmente é mestrando em Direito Constitucional. Na condição de sócio, o Dr. Júlio coordena o Contencioso Administrativo Fiscal Federal da Advocacia Dias de Souza, com presença destacada no CARF, o Tribunal Administrativo do Ministério da Fazenda, além de atuar principalmente na Justiça Federal e no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Reconhecido nacionalmente, há 4 anos integra o Ranking da Análise, principal publicação jurídica do país, figurando entre os melhores advogados tributaristas do Brasil. Em sua trajetória, foi inclusive apontado como um dos principais nomes do direito tributário na área de comércio exterior. No presente ano, seu nome foi veiculado pela imprensa mais de 80 vezes, contribuindo com os principais veículos de mídia do país nas questões tributárias que foram assunto na mídia. Doutor Júlio, a gente acabou de ver aqui um pouquinho a sua trajetória, né? Um vídeo mostrando um pouco a tua atuação e a do seu escritório, mas a gente gosta de conhecer um pouquinho a história de cada entrevistado que vem aqui no programa Inovação e Negócio. Então conta pra gente um pouquinho a sua trajetória até se tornar aí um especialista no direito tributário. Bom, Márcio, eu descobri muito cedo que queria ser advogado ali. Antes ainda do 2º grau, eu decidi que queria fazer direito. Antes de cursar direito, eu comecei o curso de ciência política na própria UNB e acabei migrando para o direito depois. E ali no direito da UNB, a UNB ela tem uma tradição muito voltada ao estudo do direito público, né? E aí eu me encantei, obviamente, pela relação entre cidadão e Estado, né? E é no direito penal e no direito tributário onde essa relação Estado-cidadão se faz mais presente. E eu decidi ali que eu queria exatamente brigar contra os abusos do Estado, e o direito tributário me encantou muito porque os princípios que norteiam o direito tributário são princípios que estão, digamos, umbilicalmente ligados ali à liberdade, à isonomia, né? O princípio da igualdade é muito forte no direito tributário. E aí eu acabei, enfim, iniciando a minha carreira como estagiário já em um escritório de direito tributário do Dr. Osíris, que foi até secretário da Receita Federal, e logo depois ingressei na Advocacia Dias de Souza. Tive algumas experiências em outros lugares, mas lá fiquei e acabei passando por todos os estágios dentro do escritório até chegar a sócio. É a minha 2ª casa, então eu não me imaginaria fazendo outra coisa. Eu gosto muito disso, gosto muito do direito tributário, e eu acho que é um campo de atuação que a gente consegue aí amenizar um pouco a força do Estado sobre o contribuinte, né? Não, legal. Então você já começou a atuar no direito tributário. A tua carreira, quando você se formou em advocacia, você já começou a olhar que você falou, eu quero essa área, quero atuar nesse setor. Você não começou em outras áreas até chegar no direito tributário? Eu já iniciei na fase de estágio no direito tributário. Quando eu me formei, eu já tinha ali alguns anos no direito tributário, porque o curso na UNB ele é um pouco mais longo, é um curso de 6 anos. E quando eu me formei, eu já tinha alguns anos atuando como estagiário e assistente jurídico em direito tributário, e acabei dali me especializando, e na sequência busquei uma outra especialização em direito aduaneiro, porque existem pontos de conexão muito importantes entre o tributário e o aduaneiro, e são 2 áreas que eu atuo por paixão mesmo, e eu acho que é onde eu consigo dar ali para o direito a importância que ele efetivamente tem na vida de, enfim, quem é população economicamente ativa, quem gera riqueza para o país, né? Então, me acostumei a advogar contra o Estado, apesar de saber, obviamente, a importância do papel do Estado na sociedade, né? Não, isso é legal, isso é legal. Mas nessa tua experiência, né, você atua muito na parte de contencioso administrativo federal. E você tem uma atuação junto ao CARF. Explica pra gente um pouquinho mais essa tua atuação. O que acontece? A Receita Federal, ela que é a competente, né, por fiscalizar e exigir tributos no caso de alguma falta, de algum equívoco por parte dos contribuintes.
E normalmente essas fiscalizações elas viram processos administrativos que possuem todo um trâmite quase que semelhante ao trâmite dos processos judiciais. Então, o Ministério da Fazenda tem um tribunal administrativo, que é onde as autuações em direito tributário e algumas questões de direito aduaneiro também são decididas em segunda instância, né, em última instância. Então, o CARF ele é sediado em Brasília, né, é um órgão de composição paritária, ou seja, lá existem representantes do fisco e do contribuinte decidindo as questões que são levadas no âmbito desses processos administrativos. E aí existe toda uma atuação muito semelhante com a do judiciário mesmo, né? Sustentações orais, apresentação de defesas, de recursos, e é ao final desse trâmite que a exigência da Receita Federal pode se tornar definitiva ou não. E aí existe ali também, obviamente, depois uma possibilidade de discutir no judicial se o auto de infração for considerado válido pelo Tribunal Administrativo, mas é um tribunal muito prazeroso de se trabalhar, primeiro porque existe uma especialização muito grande dos julgadores que atuam lá, são todos especialistas em matéria tributária e você consegue discutir com uma profundidade um pouco maior, com uma técnica um pouco maior, as questões envolvendo a legitimidade daquelas cobranças que a Receita Federal leva a efeito contra os contribuintes, né? Entendi. Agora, a gente está discutindo aqui, vamos abordar um tema que é um marco, né? Um tema que é um marco na história do Brasil, que é a reforma tributária, né? A gente sabe que tem muitos empresários, empreendedores e grandes empresas ainda que estão preocupados, né, com essas mudanças, porque vai mexer num modelo tradicional que já funcionava há muito tempo no Brasil, né? A gente tem, dentro do Brasil, a gente tem o simples, lucro presumido, o lucro real, a gente tem as diferentes alíquotas por região, por estado, os benefícios que determinados estados acabam dando, isenção de imposto sobre serviço, ISS e tal, até para trazer mais empregos, gerar mais renda para aquele estado, aquele município. Isso tudo agora vai se unificar numa reforma tributária que, na minha opinião, por mais que vai trazer grandes preocupações, eu acho que ela tende a trazer melhorias até para o nosso país. Apesar de que a gente sabe que a gente vive num país que tem o maior imposto, né? É um dos países que tem a maior carga tributária no mundo. Eu entendo que essa reforma tributária ela vai trazer benefícios. Então, eu queria que você falasse um pouquinho na sua visão, com a sua experiência, como que isso vai trazer benefício para o empresário no Brasil e o que o teu escritório hoje traz de solução para esse empresário que está meio que não sabendo por onde começar nessa mudança que já começa a partir de janeiro, né? O que acontece, Márcio, a gente tem no sistema tributário nacional 3 frentes de tributação, mais ou menos, né? Ou você está pagando tributo sobre patrimônio, ou sobre renda, ou sobre consumo. E a tributação do consumo no Brasil, que é o objeto dessa reforma que está em curso agora, sempre foi considerada como se fosse a tributação mais perversa, digamos assim. Por quê? Porque a tributação do consumo ela acaba atingindo todo mundo de maneira igual. Então, existia uma fragmentação muito grande, porque você tem várias pessoas te tributando, né? Você tem em âmbito federal a União, aí você tem estadualmente o Estado cobrando ali o ICMS sobre o consumo. Na sua localidade, o município te exige o ISS. Então, existia antes da reforma, uma base legal muito fragmentada e muito complexa, que obviamente gerou um contencioso muito grande. Os tribunais eles estão aí abarrotados de processos a respeito de tributos incidentes sobre o consumo, né? Então, existia um consenso de que era necessário reformar isso, né? A reforma sobre o consumo, ela era consensual entre todas as vertentes ideológicas da tributação. Então, a gente vai ter a substituição, na verdade, de alguns tributos, e eu sempre falo com os clientes, toma cuidado porque não é bem uma substituição.
a gente tem, por exemplo, a extinção do PIS e da COFINS e do IPI em matéria federal, todos eles substituídos por um tributo só, que é a contribuição sobre bens, que não é exatamente a mesma hipótese de incidência, digamos assim, né? O PIS e a COFINS incidem lá sobre faturamento. A CBS, ela vai incidir sobre o consumo, efetivamente. Então, a ideia era trocar toda essa base fragmentada por uma tributação sobre o valor agregado, digamos assim, ao exemplo do que existe de mais moderno em outros países do mundo. Então, a tônica da reforma é simplificação, porque exatamente a gente vive ainda, né, que a gente está num momento de transição com uma base legal muito fragmentada e muito complexa, de difícil compreensão, às vezes até por quem é da área, né? E aí você imagina o empresariado, né? Fica muitas vezes sujeito aí ao entendimento dos contadores e dos advogados. E mais ainda, em âmbito local, acabar com esse aspecto que você mencionou da concessão de benefícios unilateralmente por quem te tributa, né? Sim. Então a gente sabe que a conformação da cadeia produtiva no Brasil e das relações de consumo acabaram levando em conta exatamente locais que concediam benefícios fiscais, né? A tal da guerra fiscal, ela foi uma realidade, ela é uma realidade ainda porque ainda existe muito processo a respeito disso nos tribunais. Mas a ideia com a reforma é exatamente você uniformizar a tributação sobre o consumo no país. Essa tributação ela vai passar a depender do destino do consumo e não mais da origem. Então, o local onde a empresa se instala, ela passa a ser indiferente para a cobrança do tributo. O que determina a incidência, na verdade, é onde o bem ou o serviço está sendo consumido. Então, por exemplo, se você tem uma empresa aqui em São Paulo vendendo bem o serviço para alguém que está lá em Manaus, a tributação é a de Manaus, principalmente no caso do IBS, né? que é a segunda perna do nosso imposto sobre valor agregado. Então, a ideia é que haja simplificação, transparência, que você acabe com essa carga residual tributária que onera da mesma forma as pessoas de capacidades contributivas diferentes e que o contribuinte passe a saber o que ele efetivamente paga ali no consumo e a título de imposto, porque a tributação agora ela vai ser calculada, como a gente diz tecnicamente, por fora, que é você enxerga o preço do bem ou do serviço e você enxerga qual é a tributação que está incidindo sobre ela, não mais vindo o tributo embutido no preço que você está pagando na nota fiscal, por exemplo. Entendi. Então, a ideia é simplificar para todo mundo, né? Doutor Júlio, esse papo da reforma tributária é muito interessante e complexo, então eu vou convidar você para a gente voltar aqui no próximo programa e continuar esse assunto, esse debate, porque acho que as pessoas ainda estão com muita curiosidade e com muitas dúvidas. O que você acha? Uma honra para mim, aceito já de pronto o convite, estou à disposição porque é um assunto que precisa ser debatido de fato, atinge aí a vida de todos os brasileiros, já que a gente está falando de consumo. Então, um prazer, já de pronto me coloco à disposição. Legal, bacana. Pessoal, então a gente volta no próximo Direito em Foco, continuando aí a respeito da reforma tributária com a participação do doutor Júlio, que é um especialista no assunto. Então eu vejo você no próximo Direito em Foco, aqui no programa Inovação e Negócios. Até mais. Inovação e Negócios. Oferecimento Agens. Criatividade e estratégias que geram resultados reais para o seu negócio. Inovação e Negócios. Todos os dias, milhares de pessoas me pedem dicas sobre negócios e empreendedorismo em minhas redes sociais. E a partir de agora, eu irei responder aqui em nosso programa. Se você ainda não é meu seguidor, entre no @JanguiaDiniz, que lá eu passo dicas valiosas sobre desenvolvimento profissional e escalabilidade empresarial. E a pergunta de hoje é de Lucas Almeida, né? Lucas Almeida tem uma dúvida e ele diz o seguinte: como posso expandir minha pequena loja de roupas que tem apenas 3 funcionários? Já temos 9 anos e acredito que chegou a hora. Essa é a pergunta de Lucas. Lucas, se o seu negócio está indo bem, uma opção seria investir em e-commerce ou diversificar os tipos de produtos oferecidos. Avalie também a necessidade de aumentar a equipe de vendas para manter o padrão de atendimento com a maior demanda e vender mais. E você de todo o Brasil, mande sua pergunta que eu terei prazer em responder.
E se você quiser se aprofundar nesse assunto ou em qualquer matéria de escalabilidade empresarial, participe do CSE, o Código Secreto da Empresa, o meu programa de escalabilidade empresarial, que é ministrado numa imersão presencial de 3 dias e pode mudar a sua vida e da sua empresa, viu? Basta acessar o QR Code na tela para se inscrever. Seja obstinado que dá. E o programa de hoje fica por aqui. E amanhã nós voltaremos. Um ótimo dia. Firme o passo e pega o ritmo. Com obstinação tudo é possível, viu? Inovação e negócios. Oferecimento Agens. Criatividade e estratégias que geram resultados reais para o seu negócio.